Olá a todos! Hoje eu vou mostrar como fazer a Rapunzel. Então eu vou pegar essa massa, é massa comprada, já tingida na cor amarelo claro e essa outra na cor marrom. Eu vou misturar elas para obter a cor do loiro. Deu essa cor tipo bege assim e eu quero ela um pouco mais forte, então eu vou misturar com esse amarelo gema. Então vai ficar uma cor um pouco mais interessante, um pouquinho mais viva. E aqui eu tenho um desenho que é o que eu vou seguir para fazer o formato da Rapunzel. Eu vou disponibilizar ele no nosso blog e vai estar o endereço aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui embaixo. Eu peguei esse plástico onde eu vou esticar a massa. Eu gosto de trabalhar sempre sobre um plastiquinho. Então agora eu pego a figura aqui que eu desenhei e eu vou pressionar para dar uma juntadinha assim. E com uma estequinha eu vou desenhar, como se fosse um lápis assim, eu vou desenhar todo esse contorno que depois eu vou separar. Então aqui a gente faz todas essas linhas, que vai ser a base aqui da posição dela. Então com estilete eu vou pegar e eu vou recortar essas linhas que ficaram marcadas no biscuit. Não precisa também ter muito cuidado, que dá pra dar uma ajeitadinha, qualquer coisa depois. Tá? Ele fica com rebarba mesmo. Eu vou separar com delicadeza para não rasgar e ficou assim. Agora com uma estequinha, e se for necessário com um pouquinho de água, você vai tirar as rebarbas e vai alisar para ficar mais arredondado. Agora com a estequinha a gente vai fazer várias linhas para desenhar o que seriam os fios de cabelo, para não ficar uma coisa homogênea, para dar mais movimento. Eu fiz uma bolinha na cor pele, no olho mesmo, para fazer o rostinho. Ela estava umedecida na parte de baixo, agora eu pressiono com os dedos para ela colar na posição que eu quero. E eu vou passar agora para o cabelinho. Então eu pego um rolinho de massa na mesma cor que eu já tinha utilizado e um rolinho de massa, um amarelinho mais claro, para dar um efeito de movimento, como se fossem luzes. Então eu vou juntar eles, com o rodo eu vou dar uma amassadinha para ele ficar mais achatado. Com o meu estilete eu vou fazer várias linhas, ou com a estequinha também, para ele ficar marcadinho como se fossem os fios de cabelo. Agora eu vou colocar, saindo aqui de cima da cabeça, e dando um formato assim ondulado para dar movimento, porque é como se fosse a franjinha, então essa parte realmente tem que ficar ondulada para ficar mais bonitinha. A massa já está umedecida, se precisar você pode usar um pouquinho de cola. A ponta, vocês vão dando uma puxadinha, vão esticando para ele afinar. E na ponta de todo o fio você sempre tem que dar uma curvinha, como se fosse um cachinho, para dar um acabamento bem mais bonitinho e delicado. Coloquei aqui desse outro lado e agora eu vou colocar mais uma mecha. Você vê que é sempre de 2 em 2 que eu pego, né? É um mais escuro e um mais claro. O mais escuro mais grosso, o mais claro sempre mais fininho. Agora eu vou colocar um saindo daqui de baixo. O corpo vai estar em cima, então não tem problema. Tá? Eu vou sair aqui de baixo e vou colocar ele pra cima. Com a estequinha eu dou uma empurradinha para ele fixar. E aqui eu faço o desenho para cima. E sempre a mesma coisa. Na pontinha vocês vão dando uma esticadinha para afinar. E depois você faz aquele circulozinho, aquele cachinho. Tá? Com a estequinha você vai ajeitando. No caso eu vou deixar ele bem certinho. Para quem quiser, por exemplo, usar como pingente. Ou colocar direto com preguinho. Alguma coisa assim, fica legal. Agora eu estiquei massa branca, estiquei também um pouquinho da massa na cor lilás. Tô cortando um pouco dessa
esse lado que tá todo feio. Vou colocar um sobre o outro, deixando a parte do branquinho aparecer. E com a minha estequinha eu vou pressionando para fazer ondinhas, como se fosse o babadinho do vestido. Agora eu vou cortar, quando eu terminar aqui, as rebarbas laterais. Não precisa ter um tamanho exato, tá? Eu tô fazendo no olho mesmo. Então ficou assim. A pontinha aqui, que vai ficar feinha, a gente põe pra dentro. E vai fazendo como se fosse um zigue-zague, um franzido. Vou fazer umas 3 ou 4 voltinhas, sempre deixando as pontinhas pra dentro, para o acabamento ficar mais bonitinho. Tá? Essa pontinha a gente esconde. Agora eu abro um pouquinho para abrir a saia aqui, que esse pedacinho de baixo vai ser a saia. Vou medir. Ó, eu acho que esse tamanho aqui tá bom, então eu vou retirar esse excesso. Vou dar uma ajeitada aqui, uma esmagadinha na ponta, só para alisar um pouquinho. Ó, eu ainda acho que tá meio grandinho, vou retirar mais um pouquinho. Vou alisar de novo aqui a pontinha. Então não preciso ter muito cuidado por enquanto com essa pontinha. E agora eu vou, ó, dar uma apertadinha onde vai ser a cinturinha. Eu marco. Ó, ficou num tamanho bom. Esse pedacinho do cabelo, ele tá dando muito volume, então eu vou tirar esse excesso. Vou colocar o meu vestidinho aqui. Ajeito a sainha. É bom sempre abrir a sainha e dar uma levantadinha na ponta, porque dá um efeito de movimento que fica mais bonito. E com a minha estequinha, eu vou agora pressionar para empurrar para baixo mesmo esse excesso aqui aqui onde junta com o pescocinho. Eu fiz um rolinho na cor pele, que vai ficar coladinho aqui, como se ela estivesse segurando no cabelinho. Eu faço uma marcaçãozinha no meio, onde vai ser a dobrinha do cotovelo. Ó, eu posiciono, dou uma apertadinha. E agora eu peguei a minha bolinha na cor roxinha do vestido para fazer a manguinha do vestido. Dou uma pressionadinha. E para ele ficar com aquele aspecto de princesinha, aquela manga infladinha, eu vou fazer com a estequinha depois, como se fosse 3 ou 4 linhazinhas para dar aquela sensação de volume. Ó, um aqui, mais um aqui. E ela ficou com aquela sensação mais fofinha. E com a minha estequinha eu vou fazer uma dobrinha, onde seria o pulso, mas de leve, só para fingir assim que tem uma diferença para onde vai estar o pulso, assim, com a mão, para não ficar tudo uma linguiça só. Eu vou deixar ele secando por uns 30 minutinhos, só para ele não ficar tão mole para eu continuar trabalhando. Antes que eu esqueça, para quem vai usar como pingente, com penduradinho, ó, eu peguei uma argolinha de bijuteria, dessas que se usa para fazer a junção do brinco. E eu vou colocar aqui atrás, bem onde tá aquele furinho. E depois eu vou adicionar um pouquinho de massa para esconder e para deixar mais grossinho. Por enquanto eu deixo assim. Eu separei uma bolinha branca, uma verde e uma preta para fazer os olhinhos. Então eu vou começar com a branquinha. Eu vou posicionar aqui no lugar que eu acho que fica melhor, na altura melhor. Com o boleador eu vou pressionar e abrir um pouquinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou posicionar e eu vou abrir com boleadora.
Agora que esse passo já foi, eu vou fazer a bolinha verde, porque a Rapunzel tem os olhinhos verdes. Eu vou colocar a bolinha mais pertinho assim do que seria o nariz, né? Abrindo pra fora, dos dois lados. E agora eu vou posicionar a bolinha preta mais no cantinho, pro ladinho onde seria o nariz, né? E eu vou abrir também. Fiz nos dois olhinhos e agora eu vou fazer o cílio. Com uma linha bem fininha de massa preta, eu vou fazer o contorno de cima do olhinho. Então eu coloco aqui numa pontinha, eu vou dando uma pressionada até a outra pontinha. E eu pressiono para ele grudar um pouquinho. Ó. Eu vou fazer agora a mesma coisa do outro lado. Aproveitei e já coloquei também um fiozinho em cima que é a sobrancelha. E agora eu vou pegar mais um fio de cabelo e vou fazer mais um pedacinho da franja. Então, lembra sempre de que na parte de baixo tem que estar ou umedecido ou com um pouquinho de cola. E a franja ela tem que estar sempre ondulada para dar um movimento mais charmosinho, fica muito mais fofo, mais meigo e delicado. Se colocar retão, ele não tem o mesmo efeito. Tá, eu coloquei a primeira, agora vou colocar mais uma ondinha aqui. A pontinha sempre fazendo um cachinho. E você vai desenhando do jeito que você achar que os fios ficam mais bonitos. Aqui essa beirada, onde seria a raiz, você tem que sempre dar uma empurradinha para ele ficar mais ondulado. E aqui eu vou colocar mais um fiozinho. E eu tenho que puxar essa outra ponta para perto do vestidinho. E agora eu vou com os fiozinhos mais clarinhos para dar um movimento. Vocês percebem como realça a peça, destaca o contraste da cor mais escura com a mais clara. E eu gosto que predomine a mais escuro e que a mais clara seja só uma luz, assim, um contraste fininho, assim, para acentuar as ondas e o desenho. Agora estou terminando aqui de fazer a onda na pontinha. Posicionando, pressionando agora que eu já gostei da posição. E o último fiozinho que eu vou fazer para fazer o acabamento é esse aqui embaixo. Vou desenhar umas linhas nele. E pronto, finalizei o cabelinho. Agora com uma caneta permanente, eu fiz o contorno da bolinha branca, um contorno da bolinha preta e do verde. E vocês veem que se destaca bem mais o olhinho que tem o contorno pintado com a canetinha do olhinho que não está pintado. Muito obrigada a todos por terem assistido até o final. Espero que tenham gostado, eu fiz com muito carinho para vocês. Eu deixei alguns vídeos aqui que mostram como fazer o acabamento com o sombreamento. Se gostaram, curtam, compartilhem, comentem. E para quem é novo, inscreva-se no canal e vocês vão sempre receber as novidades no seu e-mail. Beijo enorme a todos e até a próxima aula.